Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Eu sou o Jasniel Krause, você está no Teofilia e hoje é dia de falar sobre os livros lidos em 2021. Muito bem, então o vídeo de hoje, a ideia é nós fazermos uma retrospectiva a respeito dos livros que eu li em 2021. Vocês vão notar que boa parte deles foi lido por conta do curso de pós-graduação em Cristianismo e Política do Seminário Teológico Jonathan Edwards, mas eu vou destacando, eu vou aí especificando cada um deles, tá? O primeiro, então, livro concluído em 2021, que eu já havia iniciado a leitura em 2020, é Dádiva e Louvor de Karl Barth. Né? Karl Barth, que é aí um teólogo importante do século XX, né? A gente precisa considerar a sua importância histórica e teológica, embora eu discorde de algumas ideias desse teólogo, e, enfim, né? Foi um livro então que efetivamente foi lido mesmo por conta do seminário teológico, né, Jonathan Edwards, e tá aí, este foi o primeiro livro de 2021. Logo em seguida eu li Conservadorismo de Roger Scruton, né? Ambos já têm a resenha gravada, né? Você pode conferir aí no canal Teofilia. Esse aqui é um livro interessantíssimo, né? Conservadorismo, um convite à grande tradição. Então ele vai explicar de forma assim, bastante sucinta, né? De forma bastante clara, qual é a ideia do conservadorismo, né? A gente consegue entender então de forma assim, bastante simplificada qual é a ideia. Em seguida temos Visões e Ilusões Políticas de David Koyzis, ele que foi inclusive um dos professores da pós-graduação, né? Então um dos livros obrigatórios era este daqui. Eu penso que há alguns equívocos quando o assunto aqui é conservadorismo propriamente dito, ele trata como se fosse uma ideologia e por vezes parece que a crítica é mais direcionada àquilo que seria aquilo que nós chamaríamos de reacionarismo, né? Os reacionários, aquele cara que vai olhar para o passado com um ar de nostalgia e quase uma utopia do passado, né? E querendo voltar àquele tempo, o que não é o conservadorismo, né? Então eu penso que há alguns equívocos aqui, mas foi um dos livros lidos aí por conta também do seminário. Depois nós lemos aí Stephen Hawking, Deus e Stephen Hawking, de John Lennox, né? De quem é o projeto, afinal? Um livro interessantíssimo, um livro escrito então por John Lennox, que é um matemático da Universidade de Oxford. Ele escreve esse livro aqui na intenção de uma resposta a um outro livro do próprio Stephen Hawking, que era O Grande Projeto. Tá? E interessantíssimo, há aí também a resenha do livro para mais detalhes, se houver interesse. Depois nós lemos a primeira parte, o primeiro volume de A Cidade de Deus, de Santo Agostinho. Também uma indicação do seminário, né? Eu li só a primeira parte, ainda há a segunda parte que está aí aguardando a vez, né? Ainda vem mais coisa por aí. Por hora, a gente se limitou só ao primeiro volume do livro. Depois, Os Puritanos, Suas Origens e Seus Sucessores. Outro livro interessantíssimo, também muito legal, também por conta da pós-graduação, né? Vale muito a pena. Este aqui eu gravei a resenha em duas partes, né? Mas tá aí também no livro, né? Nós vemos aqui na capa, né, John Owen, George Whitefield, ele é vesgo, não sei se aparece muito para vocês, né? Mas isso é uma característica dele, que inclusive alguns escreviam, né, nos tempos dele, falando que para qualquer lugar que ele olhava, a impressão que dava é que estava olhando para você, né? Porque um olho olhava para cada lado, né? Então você nunca sabia direito para onde que ele estava olhando. Aí o próprio João Calvino e o Jonathan Edwards, né? Aqui nas capas, né? De autoria aí do M.G. Lloyd Jones. Interessantíssimo, um livro muito bacana. Depois nós temos Os Charutos, o Cristão e a Glória de Deus, de Joy Thorne. Eu fumo vez ou outra o cachimbo e também os charutos, né? Tá aí com uma Dona Flor aí, né? Um Dona Flor junto comigo, né? Do ladinho. E aí foi um livro que despertou a curiosidade também.
Depois tivemos mais um por conta da pós-graduação, Calvino, o potencial revolucionário de um pensamento. Então essa ideia de que ideias têm consequências, né? As implicações que podem ter lá na frente a respeito de a ideia de um homem que vai influenciar a história, né? A história do pensamento. Então um dos outros livros há também a resenha dele. Logo depois, C.S. Lewis, A Torre Negra, um livro interessantíssimo, e outras histórias, né? Há outras histórias junto desse livro, todas elas... Bom, não, tem umas melhores, outras melhores, mas tem histórias muito bacanas aqui, eu gostei muito deste C.S. Lewis como um todo, eu aprecio bastante as obras dele. Logo depois nós temos o Leviatã de Hobbes em Nova Perspectiva, um estudo sobre o papel dos pressupostos na interpretação, do Jairo Rivaldo da Silva, que também foi um dos professores da pós-graduação e então um dos livros da carga ali era dele próprio, né? Então, a respeito do Thomas Hobbes, né, suas ideias políticas, né, o homem é o lobo do homem, aquela coisa toda, ele vai tratar aqui em uma nova perspectiva. Depois, C.S. Lewis, Richard Dawkins e O Sentido da Vida, de Alistair McGrath, um dos autores assim, que eu mais aprecio também. Eu acho o McGrath assim, um exemplo, né? O cara entende muito de muita coisa, né? Escreve a respeito de uma vasta gama de assuntos. E este é um livretinho aí de autoria dele bem legal, onde ele vai então refletir, né, a respeito das ideias postas por C.S. Lewis já há anos atrás, e as de Richard Dawkins muito mais recentes. Depois, John Stott, um teólogo aí renomado, respeitado no meio evangélico, Nosso Silêncio Culpado, a Igreja, o Evangelho e o Mundo. Também tem resenha deste livro aqui no canal, bem bacana também. John Stott é sempre um cara assim, pra gente ler com atenção, ler com cuidado, com esmero, né? Não com cuidado no sentido de que há heresias ou coisa assim, né? Com cuidado no sentido de prestar atenção no que ele diz, né? Um cara muito bacana sempre pra gente estar acompanhando, né, o que é publicado a respeito dele. Depois, Johannes Althusius, Política, outro livro por conta da pós-graduação. Então, um cara aí das antigas, já, né, bem do período da Reforma Protestante, um pouquinho depois, e ele escreve então sobre política. Ele é um teólogo, então um filósofo, enfim, alemão, só que ele é calvinista e não luterano. Tá? E também temos resenha deste livro publicado. Aí nós temos um volume duplo, Reforma e Política, publicado pela FLT, a Faculdade Luterana de Teologia. Bem interessante para quem está no contexto luterano, né? Ele vai tratar então ali sobre todas as implicações políticas do pensamento luterano, tanto no período da Reforma Protestante, no volume de número 1, quanto também as formas como a Igreja Luterana foi interpretando, foi entendendo a teologia luterana no que diz respeito à política ao longo dos tempos, né? Em especial aqui na IECLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Então, para quem está neste contexto, são duas obras assim bem interessantes para a gente compreender como é que nós chegamos aonde nós estamos, né? Hoje há muitas lideranças assim, que tendem a um progressismo, tendem a um espectro mais à esquerda da política, dentro das lideranças da ISLB. O que nós, então, precisamos nos esforçar para mudar o quadro, né? Aí um desafio pessoal, né? Eu encaro assim. Logo depois, Abraham Kuyper, O Problema da Pobreza. Um livro também por conta aí do seminário teológico, por conta da pós-graduação. Então, um livro bacana. Tem alguns insights legais aí também, nós já temos resenha sobre ele. Em seguida, Shakespeare, Hamlet, né? Shakespeare, um dos autores favoritos aí da Samara, né? E eu também li, então, um livro dele, né? Hamlet. Eu já li outros em outras ocasiões também, Otelo, já li. Então, estou ligado em algumas histórias, mas ela muito mais, né? Ela gosta muito do Shakespeare.
Depois, um que vai fugir um pouquinho aí do estilo do nosso canal, né? Logística, um enfoque prático. Vocês já devem ter notado, né? Boa parte dos nossos vídeos aqui estão relacionados à teologia, à filosofia, história, política, ciências, esse tipo de coisa. Mas eu leciono administração, logística, né? Esse tipo de coisa. É claro, com uma pitada de filosofia sempre, né, junto. Mas então a minha formação primeira é administração da produção e logística. Então a gente sempre vai lendo aí alguma coisa para manter em dia, né, a nossa intelectualidade administrativa, né, gestora também. Depois, Missão como Compaixão, um livro que também foi por indicação, aí também foi por conta da pós-graduação. Eu particularmente tenho mais críticas do que elogios, né? Dá também a resenha gravada aí no canal. Vocês podem conferir ali, eu exponho tudo que eu acho que está equivocado neste livro, o porquê eu penso que está, né? Enfim, eu dou a minha análise do livro. Então, um livro que eu não apreciei tanto, mas foi um dos livros lidos, né? Por uma teologia da missão em perspectiva latino-americana. Então eu tenho um viés assim um tanto próximo da teologia da libertação, esse tipo de coisa, né? Que vocês sabem, eu não aprecio. Então, tá aí, podem conferir melhor as críticas lá no vídeo, lá na resenha. Depois, História da Evangelização no Brasil, ou melhor, do Brasil, dos jesuítas aos neopentecostais. Bacana esse livro, né? Vai expor a história então da igreja aqui no Brasil, de forma bem sucinta, bem clara, um livro fácil de acompanhar. Temos também a resenha dele aqui no canal. Depois, volume de número 1 de Evangelização Protestante na América Latina. Há um volume 2 que eu não li. Tá? Eu gostei mais deste daqui no que diz respeito à história da evangelização no Brasil, mas esse aqui eu li já em seguida, assim, para a gente estar ligado no assunto, assim, com mais de um autor, tá? Eu gostei mais do outro. Depois, O Jesus Histórico, esse sim é um livro muito bacana, Critérios e Contextos no Estudo das Origens Cristãs. Há também a resenha aqui bem completa, bem interessante, vale a pena conferir, adquirir e ler esse livro aqui, né? Ele tem como prefácio Janet Wright, que é uma autoridade no que diz respeito aos estudos do Jesus Histórico, e como editores Darrell Book e Ed Komoszewski. Tá um livro bem legal, muito autor importante aqui que vai ter escrito um dos capítulos, né? Ele é uma coletânea de capítulos, vale muito a pena conferir. Depois, Introdução ao Estudo de Santo Agostinho, de Etienne Gilson, um baita de um estudioso também no que diz respeito aí a patrística, a era medieval e tudo mais, né? Bem interessante também. Também temos a resenha, vale a pena conferir para quem é aí um interessado no que diz respeito ao pensamento, à teologia do Santo Agostinho, né? Agostinho de Hipona. Depois, mais uma vez, John Lennox, matemático de Oxford, A Ciência Pode Explicar Tudo, publicado pela editora Vida Nova, um lançamento, ele é agora de 2021, deixa eu até conferir aqui para não estar falando besteira, mas ele é sim, de 2021, então um lançamento bem interessante, bem bacana. John Lennox é sempre tiro certeiro, né? Sempre vale a pena comprar e ler os livros desse cara. Em seguida, Alistair McGrath, Deus Não Vai Embora, Combate ao Neoateísmo. É bacana, um livro legal, um livro curtinho, leitura rápida, ele só é assim um pouco antigo, tá? Ele vai ser publicado assim originalmente em 2018 é aqui no Brasil. Em 2018 ele é publicado, mas em inglês ele é de 2011, né? Então, já temos aí 10 anos, indo para 11 anos, né? Então, algumas coisas parece assim que ele está falando de um contexto um tanto antigo, né? Já que está tratando ali do neoateísmo. Em alguns pontos a gente nota que ele fala assim como o Christopher Hitchens ainda estando vivo, esse tipo de coisa, né? E por falar em Christopher Hitchens, é dele o próximo livro, lido em 2021, As Últimas Palavras de Christopher Hitchens. Né? Um livro, então, onde ele vai refletindo
alguns assuntos aí já chegando ao fim da sua vida, né, onde o seu câncer de esôfago já estava um tanto avançado, né? A gente nota que nos términos, né, em páginas finais, ele quase que não fala mais coisa com coisa, assim, é uma junção de pequenas frases que ele estava anotando e coisas assim que acabam não tendo muita conexão entre elas, por assim dizer. Ele não pretendia que fosse um livro tão curto, né? Ele pretendia ter vivido um pouco mais para concluir esse livro, mas não deu tempo. Então é bem dizer uma obra inacabada esta daqui, tá? De Christopher Hitchens. Para vocês verem, né, eu leio Os Inimigos também, né? Depois, O Livre Mercado e Seus Inimigos, por falar em inimigos, de Ludwig von Mises. Né? Um cara, então, para tratar aí sobre economia, numa perspectiva mais liberal, né? Essa ideia do mercado livre, sem a intervenção estatal e coisa tal. Um livro bacana também. Eu já havia lido as 6 regras dele anteriormente, né? Eu que tenho, então, essa formação em administração, é uma coisa bacana estar lendo aí algumas coisas relacionadas a economia, isso ajuda bastante. Então, Mises é sempre uma boa sugestão para quem gosta da economia. Depois, um clássico do conservadorismo, Edmund Burke, Reflexões sobre a Revolução na França. Livro bacana, claro, tendo em vista que ele está escrevendo num determinado contexto histórico, né, logo depois da Revolução Francesa de 1789. Então, claro, tendo em vista ali a época, é um livro bem bacana, a gente consegue até entender algumas coisas que são ditas ainda hoje também, né? Princípios que o Burke expõe ali que são úteis mesmo para nós hoje em dia, século 21. Depois, um outro lançamento, né? Se Deus existe, porque existem ateus, de R.C. Sproul. Outro livro muito legal, muito interessante. Ele vai aqui, não exatamente refutar, mas ele vai examinar as teorias aqui de Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Ludwig Feuerbach e Sigmund Freud. Então, cara, 4 autores assim de peso de séculos passados, né, que colocaram desafios para o cristianismo, né, para a crença religiosa. E o R.C. Sproul vai tratar com cada um deles de forma magistral, como ele sempre faz. Né? Então vale muito a pena, muito recomendado esse daqui, eu gostei bastante mesmo, vale a pena ler, comprar e ler, né? Depois nós temos também 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson. Esse aqui que foi um livro lido ao longo do ano, né? São 12 regras, né? Então uma regra para cada mês. Foi uma leitura conjunta, eu e a Samara fizemos, ela já havia lido na edição em inglês, né? E agora ela leu novamente e eu li pela primeira vez, daí na versão, né, na tradução para português, um antídoto para o caos. Muita coisa interessante, eu penso em fazer ainda uma resenha, esse aqui nós não gravamos, talvez com ela ou talvez em mais vídeos, né, para cada uma das regras. A gente não sabe ainda ao certo como fazer, mas vem gravação ainda por aí a respeito de Jordan Peterson também. Podem ficar tranquilos quanto a isso. Também tivemos Orígenes, né? Um dos livros aí da patrística, da coleção da patrística, né? Homilia sobre o Evangelho de Lucas. Havia mais comentários a respeito do Evangelho de Lucas que eu estava lendo ao longo do ano, mas eu ainda não concluí, então esses vão ficar para 2022. Este foi o único que eu realmente concluí. Tá? Mais pra frente eu ainda pretendo também gravar um comentário a respeito dos comentários sobre o Evangelho de Lucas. Aí eu pego todos eles que eu estava lendo ao longo do ano e eu comento um pouquinho mais a respeito, tá ok? Então, patrística também, porque a gente não é uma igreja desconexa da história, né? Então a gente busca também o que esses caras lá do período patrístico já refletiam e já traziam aí de útil para a teologia cristã. Isso é muito bacana. E aí, por último, dos livros físicos, nós temos também Sinais da Graça, de Philip Yancey. Este aqui eu estava usando, então, como devocional ao longo do ano. É um devocional, assim, que eu achei meia boca, sabe? Tem coisas legais, tem uns livros bacanas do Philip Yancey, algumas insights legais, principalmente o livro... esqueci o nome do livro.
Rumores de Outro Mundo. Esse é o livro assim que tinha mais coisas mais interessantes nesse devocionário, mas tem outros daí que a gente já ficou meio esquisito. Alguns devocionais aqui, alguns dias eram textos que eu não curti muito, não, eu discordei dele, mas enfim, né, sempre tem disso. E aí nós vamos também, sim, tem mais um livrozinho no físico, que é daqui, das obras completas do Fyodor Dostoiévski, mas eu não li o livro todo, eu li só uma das obras que consta aqui, que é o Gente Pobre. Então é uma das histórias, é um dos romances que está aqui no primeiro volume da obra completa do Dostoiévski. Isso aqui é um livro que é um box com 4 volumes, então tem todos os livros do Dostoiévski nesse aqui. E Gente Pobre vai estar no volume de número 1, que é o livro que eu li também aí ao longo do ano, né? Eu não lembro em que mês exatamente, mas enfim, foi lido também. E aí tivemos alguns e-books também. O primeiro deles, Abraham Kuyper. Posteriormente eu comprei o livro físico também, porque eu gosto de poder riscar e tudo mais, né? Poder consultar para alguns artigos, algumas coisas assim, eu comprei depois. Mas na ocasião eu li ele como um livro digital, como um e-book, tá? Então é bacaninha também, dá para ter uma ideia aí da história do Abraham Kuyper, das ideias dele. Algumas coisas eu penso que o Thiago Moreira, que é o autor, também deu uma puxada, assim, a sardinha pro fogo dele, mas enfim, né, faz parte. Então, Abraham Kuyper e as bases para uma teologia pública, vale a pena também. Depois nós tivemos A Tristeza de Vocês se Transformará em Alegria, que era uma espécie de devocional para o período da Semana Santa, né? Ali só da semana mesmo, foi um livro curto. Eu lembro que um dos editores ou organizadores era o John Piper. Eu não lembro de muita coisa a respeito desse. Depois teve também Anticristo, o Messias aguardado pelo Islã, uma coisa nesse sentido como subtítulo, onde ele vai, é um livro bem interessante, onde ele vai comparar a escatologia cristã, nossa, do cristianismo, com a escatologia do islamismo, e ver como elas casam entre elas combinam entre elas, mas de forma oposta, né? Onde o nosso mocinho é o vilão para a escatologia deles, enquanto o vilão da escatologia deles vai ser para nós aí o anticristo, né? Vai ser o falso profeta e coisas assim, bem interessante mesmo. Ele vai não tentar forçar o islamismo a caber na nossa escatologia, mas ele vai analisando a escatologia bíblica, o Apocalipse, Daniel, alguns textos do próprio Jesus também, quando ele fala a respeito do fim dos tempos, e examinando alguns escritos do próprio islamismo, né? Desde o Alcorão a alguns outros livros da tradição islâmica também, que vai tratar sobre a escatologia. Vale bem a pena também, é um e-book aí que está disponível na internet. E por último, Paisagens Cósmicas, onde vai tratar então de cosmologia, né? Desde o Big Bang até os nossos dias, né? Vai ter uma série de fotos também via satélite, esse tipo de coisa. Para quem gosta aí de cosmologia, astronomia, esse tipo de coisa, vale bem a pena também. É um e-book que está aí disponível na internet. Você pode você mesmo pesquisar e apreciar se interessa pelo assunto. Enfim, chegamos ao término deste vídeo. Esses foram os livros lidos em 2021. Vamos ver o que vem para agora, um novo ano, né? Falou, pessoal, até o próximo vídeo e obrigado.